Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Finais de semana, dias de folga e até os feriados são ótimas oportunidades para descansar. Mas para estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o feriado pode ser ideal para revisar conteúdo das matérias. Falta menos de um mês para o exame e, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, só este ano foram mais de 3,9 milhões de inscrições, número superior às das últimas duas edições. Com o feriado prolongado, o que é melhor? Aproveitar os dias e descansar ou reforçar os estudos para a reta final? Como se preparar para a prova? É possível se inspirar nos temas de redações passadas para obter uma boa pontuação? O JR 15 Minutos de hoje discute dicas valiosas para fazer a prova do Enem com o coordenador do curso Ângulo, Madson Molina. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso podcast, professor. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Adriana Perrone. Adriana, quase 4 milhões de pessoas realizarão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio em novembro, um número que vem crescendo nos últimos anos. Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, professor Madson. Exatamente, Celso. O Enem 2023 retoma um crescimento no número de participantes. Essa edição recebeu 3,9 milhões de inscrições, um aumento de 13,1% em relação à edição anterior da prova e de 14,2% em relação a 2021. Mas, apesar desse aumento, ainda é um número muito inferior aos registrados antes da pandemia. Professor Madson, quem vai realizar o exame provavelmente já está se preparando. Para garantir boa nota, é preciso abrir mão aí de algumas coisas, né? Entre elas, manter o foco nos estudos, mesmo em feriados e finais de semana, certo? Adriana, nesse momento, nesse período de reta final, todo tempo ele é sagrado. Então, mesmo que hajam feriados que estejam um pouco impregnados na nossa cultura de que o feriado é para descansar, para curtir, o estudante que está se preparando para o Enem tem que entender como sendo uma boa oportunidade de organização de estudos e também de análises estratégicas para a execução das provas. Os estudantes precisam pensar em como otimizar esses dias, né, e deixar a rotina de estudos de uma forma saudável. O candidato deve encontrar equilíbrio entre disciplina e lazer? Sim, esse equilíbrio, ele é bem individualizado, mas ele é muito importante. Para o estudante que se prepara para o Enem ou grandes vestibulares, existe um segredo do sucesso, que é a rotina. Para o estudante, rotina é o segredo do sucesso. Porque quando ele se organiza nos estudos e segue essa rotina, isso transpassa para ele uma percepção de que ele está fazendo o que tem que ser feito e que ele vai se tornando cada vez mais competitivo. E quando ele sai da rotina, é exatamente quando surgem as ansiedades, né, os medos. Então, ter uma rotina muito bem definida de estudos, eventualmente a gente pode falar como se organizar melhor dentro desse contexto, mas também com um bom equilíbrio emocional. Pode ser em momentos de lazer, em curtir com a família, sair com os amigos e parceiros, mas acima de tudo, muito trabalho. Professor Madson, para os estudantes um feriado pode ser ideal aí para revisar os conteúdos das matérias, né? Nesse tempo livre, o estudante pode também adiantar leituras ou fazer exercícios? Como a prova do Enem acontece em 2 dias e cada dia desse é basicamente uma maratona, é bem importante que ele se organize nos estudos, mas colocando uma régua estratégica. Nesse cenário de reta final, ele tem que trabalhar muito sob o ponto de vista da gestão, tanto do tempo quanto do conteúdo. O que eu quero dizer com isso? É importante que ele mapeie os assuntos de maior incidência. Aí a gente coloca essa estratégia de ver quais são os assuntos mais recorrentes. E faça uma reflexão importante, no sentido, os assuntos que ele domina, nesse contexto, não são prioritários. Os assuntos que ele não domina e não tem relevância estatística, também não são prioritários. O que é uma prioridade muito grande para ele? Os assuntos que ele não domina e tem incidência estatística. Aí sim, ele vai se tornar mais competitivo. Então, dentro dessas rotinas de estudo, dessas oportunidades de feriados, fim de semana e eventualmente em estudos de domingo, que ele ataque exatamente os assuntos que mais caem e que ele tem menos afinidade.
Professora, para encontrar esse equilíbrio, é importante refletir sobre qual ponto do cronograma de estudos o aluno se encontra? Perfeito, e de uma maneira muito assertiva. Existe uma frase de senso comum, meu problema é exatas. Essa não é uma frase que permite você encontrar a solução, né? Se eu penso, por exemplo, quantas aulas de exatas acontecem do contexto do ensino médio. Então ele tem que ser muito assertivo. Olha, eu tenho um problema dentro das exatas em física, dentro da física em ótica, dentro da ótica, refração, e dentro do contexto de refração, o fenômeno da reflexão total. Porque aí sim ele está fazendo um microgerenciamento dos conteúdos que ele tem dificuldade das aulas, e às vezes não são as aulas inteiras, são pedaços da aula. Às vezes ele domina o fenômeno de maneira qualitativa, mas esquece uma equação, uma convenção. Então, essa assertividade que vai fazer exatamente esse estudante ser muito competitivo, por enquanto, nos seus estudos, porque ele vai estar otimizando o tempo, mas principalmente quando for para valer nos dias da prova do Enem. Ou seja, é importante aí como organizar as matérias e quanto tempo dedicar para cada uma. Agora, o que deve ser feito se o aluno deixou o plano de estudos meio de lado e o conteúdo se acumulou durante o ano, professor? É possível recuperar aí o tempo perdido? O tempo perdido, ele é irrecuperável, mas existem sim soluções paliativas. Então, se eventualmente ele se desvia um pouco da rotina, da caminhada, das trilhas de estudos, o que eventualmente pode funcionar para esse estudante é fazer muitas versões antigas das provas do Enem que já aconteceram. Então, no site do ENEP, tem várias versões que já aconteceram, seja do Enem de ampla aplicação, o Enem PPL, e aí sim ele fazendo provas antigas, ele pode ter um bom resultado. E quando você faz muitas provas antigas, você não está fazendo uma revisão de varredura, de mapeamento. Você basicamente está revisando conteúdos de maneira randômica. Para um estudante que perdeu um pouco o pé nos estudos, resolver as provas antigas pode ser uma boa solução. Agora, professor Madison, a facilidade de se manter conectado o tempo todo pode contribuir para os estudos fora do ambiente escolar? Por exemplo, acesso privilegiado a videoaulas, correção gratuita de redações. A tecnologia é um recurso que não pode ser ignorado, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente já passou um pouco uma onda de que a tecnologia é extremamente ofensiva no contexto da educação. Acho que a pandemia mostrou isso, né? Como a tecnologia ela pode nos servir de maneira propositiva em vários contextos da educação também. Então, hoje nós temos muitos aplicativos, muitas plataformas que otimizam o estudo, mas o ponto é que o grande protagonista do processo é o estudante. Ele tem que entender que ele está no centro do processo e ele vai ser gestor das suas escolhas. Eu faço uma analogia de que um vestibulando, ele compartilha no mesmo corpo dois personas. Um que é o estudante atleta, que se preocupa com as atividades operacionais, de assistir aula, fazer tarefas, fazer provas e simulados, mas ao mesmo tempo tem uma outra persona que é o estudante técnico, que vai indicar para ele o que estudar. É diferente de uma rotina de colégio, do ensino médio. No caso de Enem e vestibulares, ele tem que se compreender no processo, identificar fortalezas e pontos frágeis e estudar basicamente os pontos frágeis, porque os pontos conquistados, as fortalezas, ele já fincou essa bandeirinha. Professora, a realização de exercícios e simulados é uma metodologia de estudo de alto rendimento e as técnicas de concentração realmente funcionam? Funciona, mas não só isso, né? Naturalmente, se o estudante ele tem um conteúdo muito baixo em determinado assunto, se ele fizer 1 milhão de exercícios, ele vai errar quase 1 milhão de exercícios. Então, ele também tem que perceber a partir de que momento ele está flertando bem com determinado conteúdo, a partir de que momento ele tem segurança nos conteúdos apreendidos. Por mais que eu faça 20 provas antigas, nessa próxima prova pode cair uma questão que nunca caiu antes. Por mais que o Enem ele tenha um banco de questões, elas não são iguais. Essa é uma técnica que funciona, mas o estudante ele precisa ter um conteúdo basal para começar a resolver os exercícios. E as técnicas de concentração, elas são ótimas também. Antes do estudante realizar a prova do Enem, ele tem que, de fato, fazer um retiro, assim como, por exemplo, um atleta numa final de Olimpíada faz. Ele tem que se concentrar e saber como ele vai começar a prova, como ele vai desenvolver o intervalo médio da prova, como ele vai finalizar, quais são as matérias que ele vai percorrer. Tudo isso já
tem que estar pré-definido. O que não pode é o estudante fazer a prova do Enem, quando for para valer, de improviso. Ainda discutindo sobre o que estudar. Praticamente todos os candidatos possuem aí uma lista das principais obras de cada escola literária, né? Quais são os principais livros usados no Exame Nacional do Ensino Médio? Como esta leitura pode melhorar aí o desempenho do candidato? Diferentemente de outros vestibulares, como por exemplo FUVEST, Unicamp, o Enem ele não tem uma lista de leituras, de livros de leitura obrigatória. Pelo menos na parte de literatura não existe essa lista. Mas o Enem ele privilegia muito, mas muito, o conteúdo que é apresentado em sala de aula com impacto, com relevância no dia a dia. Então, se você olhar para o primeiro dia do Enem, que é redação, linguagens e ciências humanas, muitas questões que aparecem por lá são questões de atualidades. São questões de conteúdos que a gente se apropria e exerce no nosso dia a dia. Então, se existem leituras obrigatórias para fazer a prova do Enem, eu sugeriria bons jornais, boas referências de mídia, e também as leituras que fazem parte aí da nossa cultura, as leituras de referência, livros de referência, eles não aparecem explicitamente na prova do Enem, mas sem dúvida contribuem para que o estudante exerça a sua melhor cidadania a partir da formação da educação básica, que é a grande proposta, e é o que o Enem avalia. Ele encerrando o ensino médio, ele está encerrando o ciclo da educação básica, partimos do pressuposto que ele tem aí crivos de cidadania importante em qualquer contexto. Agora, professor, dedicar tempo para treinar a redação é importante, inclusive olhar aí os temas de edições anteriores? Sem dúvida, é importante para ele sentir um pouco o cheiro, vamos dizer assim, como que é a redação do Enem. Os temas não se repetem, mas existe um pilar central que se repete, que o Enem ele sempre exige do estudante uma proposta de intervenção, normalmente uma proposta de intervenção social. Então, esse é um pilar que se repete. E dentro de propostas de intervenções sociais tem diversas. Desde você entender melhor como que eu posso propagar a linguagem de Libras, que é a linguagem brasileira de sinais, e outros temas do Enem. Então, eu acho que tem sentido, sim, é importante ele olhar as propostas antigas, ele vai identificar que elas não são iguais, mas elas têm todas esse de demandar do estudante algum tipo de intervenção e treinar em cima delas. Professor Madison, é claro que é impossível saber com certeza o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio antes da aplicação da prova. Mas podemos apostar aí em temas mais prováveis, né? Eu queria saber quais são as suas sugestões, professor Madison. A gente pode citar, por exemplo, o conflito Rússia-Ucrânia, agora o mais recente, Hamas e Israel. Tema nacional, por exemplo, o que seria? O meio ambiente? Sim, quando a gente pensa aqui no nosso país tão extenso, tão diverso, com muitos pontos positivos, mas também a gente sabe muito bem onde nós temos que melhorar, eu acho que é daí que surgem as propostas. Então, quando se fala em desmatamento, quando se fala de poluição, quando se fala de impacto ambiental, tudo isso que faz parte dessa nossa sociedade e são desafios sabidos e a serem superados, eu acho que pode aparecer sem dúvida, mas principalmente na parte de desigualdade, sejam as desigualdade social, financeira, uma desigualdade por regiões distintas, seja uma desigualdade por populações de origens distintas, eu acho que é por aí que pode aparecer o tema do Enem. Ou seja, falamos aqui sobre como se preparar em termos de conteúdo, mas para finalizar, professor, vamos relembrar os candidatos sobre o que levar no dia do exame, descobrir o local da prova e, claro, chegar com antecedência. Tudo que o aluno precisa saber, né? Perfeito. Então, vamos lembrar que o Enem ele acontece em 2 dias, são 2 domingos consecutivos. O primeiro dia é no dia 5 de novembro, com prova de redação, linguagens e ciências humanas. São 90 questões objetivas, 45 de linguagens, 45 de ciências humanas, mas a redação acontecendo em 5h30. Os portões abrem meio-dia, 13h fecham os portões, 13h30 as provas se iniciam. Então, naturalmente, não queremos que quem nos ouça chegue atrasado. Chegue antes, é muito melhor você chegar antes do que você chegar
correndo, apressado, desconcentrado. O segundo dia do Enem vai acontecer no domingo subsequente, no dia 12 de novembro. E aí é a prova que muitos temem, que são as provas de exatas. São 90 questões, 45 questões de matemática e 45 questões de ciências da natureza. Entenda, química, física e biologia. Essa prova ela acontece em 5 horas, mas o procedimento é igual. Portões abrem meio-dia, fecham 1 da tarde e a prova se inicia 1h30. É obrigatório o uso de caneta esferográfica preta, que tem o corpo transparente. Então, levem 2, 3 ou mais canetas pretas. Muito cuidado, que a gente tem relatos também de vendedores ambulantes no dia da prova vendendo outras canetas, gerando confusão. Então, se organizem em relação a isso. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do coordenador do curso Ângulo, Madson Molina. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Celso, e para todos que nos ouvem aqui, uma boa prova. E agradeço também a presença da repórter da Record TV, Adriana Perrone. Obrigado, Adriana. Celso, muito obrigada. Obrigada, professor Madson. Um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.